Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$ 100 de bônus utilizando o nosso cupom FBOTECO? KTO.com. Acessa, link aqui embaixo na descrição. Mas acho que o Santos é diferente, sim. É diferente, cara. É diferente. Mas me preocupa muito voltar. Até acho que vai voltar. Acho que tem possibilidade esse ano, que acho que a Série B também não tá. Sabe que meu maior medo não é nem não voltar? Minha preocupação é virar ioiô. Minha preocupação é cair de novo no ano seguinte. É virar ioiô. Porque, imagina, você monta um elenco envelhecido, que até se justifica, dado o calendário que o Santos tem, uma competição que os nervos estarão à flor da pele, o Santos entra como obrigação de subir. Sim. Até entendo o elenco um pouco mais experiente e tal. Cara, o time é melhor que do 2023, velho. Então, mas aí esse Vou time... te falar, de caráter e personalidade Então. Embora tenha algumas coisas ali que eu discordo, tecnicamente também. Fisicamente que eu não sei. Mas essa é uma outra questão. Eu brinquei com ele, falei, se esse time jogasse em 2019, era campeão brasileiro da Série A. Pô, Jorge de 19, Gil de 19, William Bigode de 19, Casares de 19, acabou com a gente na Copa do Brasil. Nossa, cara, Otero de 19, Juliano de 19, seleção brasileira. Gil, hein? Pô, Gil, Pituca de 19, que já era titular do Santos, era do Sampaoli. Já era. Rincon jogando na Juventus em 19. Tinha sido campeão. Era campeão brasileiro da Série A. brasileiro. O Santos, esse time 5 anos mais novo, era campeão brasileiro. Só que não é, 5 anos mais velho. A realidade está posta desse jeito. E o futebol brasileiro cada vez mais fisicamente se aprimora, também por conta do investimento que todos os times estão fazendo. Sim. Agora, a questão é, esse time ano que vem não vai render. O Santos vai pagar todo o salário praticamente do ano com a venda de um jogador da base, que é o Marcos Leonardo. Sim. Esse time não tem nenhum jogador da base aí despontando. O Jair, e olhe lá. No máximo, e vamos ver ainda. E vamos ver ainda. Então, assim, o Santos não vai ter jogador para vender ano que vem. Vai pegar uma cota de TV que só vem o grosso no final do ano, quando a classificação se dá. E os times, para esse ano, os rivais de todo o país, com as SAFs, então, olha o Bahia, que o Bahia tá fazendo. Nossa, vai investir 350 milha aí para reforçar o elenco. Mesmo que não é SAF, o Fortaleza, por exemplo. Imagina, super organizado. Não só esse ano de investimento para esses times, mas esse e o próximo. E um Santos sufocado financeiramente, mesmo subindo para a Série A, com um time ainda mais velho. A chance do Santos subir e cair de novo é muito grande. Esse é meu maior medo. Eu também é meu maior medo. Eu também acho. Porque o Santos, assim, e detalhe, hein, esses contratos com esses jogadores, contratos de 1 ano. De 1 ano. Só pra Série B. Só pra Série B. Aí que depois, eu nem acho ruim. Também não acho ruim. Mas é bom lembrar que no começo do ano que vem o Santos vai... Não sei que remontar o time. Mas talvez tenha que remontar o time. Você passou por um ponto importante. Acho que assim, base. Acho que tem algumas coisas importantes. O Santos precisa ver. Precisa agir. Começar a se planejar para o futuro. O Santos hoje, do jeito que está, ele não tem a menor condição de brigar por título brasileiro em algum momento que ele estiver na Série A. Ele não tem. Não tem. Você tem Flamengo, você tem Palmeiras, você tem o... Corinthians agora o Atlético, então, aí. O Corinthians, o Atlético Mineiro, vamos ver no que vai dar essa SAF do Atlético Mineiro também, né? Mas enfim, já trouxe o Gustavo Scarpa, o time desse ano me parece muito bom. Você tem o São Paulo, você tem... São Paulo se acertando ali. E são equipes... olha o que o Internacional tá fazendo, né? Aí você pode colocar no pacote o Bahia, que você falou. Sem dúvida. Fortaleza Botafogo. E tal. Botafogo. Grêmio. O Vasco eu ainda quero ver mais dessa SAF aí, porque pra mim é uma coisa nebulosa ainda. Também acho. Não sei. É uma empresa nebulosa. É uma empresa nebulosa. Um histórico, né? Eu quero ver a sequência do Fluminense também. Mas olha quantos times a gente falou. O Santos... não tem a capacidade de arrecadação que essas equipes têm, já começa por aí. O Santos tem um estádio que é histórico, maravilhoso, lindo, mas é obsoleto. Sem dúvida. Cara, eu fui praticamente todos os jogos do Santos em casa no segundo turno. Pé frio não fui eu, hein? Era o Rueda. Mas assim, 14 mil pessoas, Vila tava cheio. 500 mil de renda. Como é que você sobrevive num estádio onde você coloca, numa Série A, num estádio onde você tem 14 mil pessoas, tá cheio e você fatura 500 mil. Aí você fala, cobra mais do ingresso. Você vai cobrar mais naquele estádio, daquele jeito? Não é difícil. Com aquele time. Com aquele time, né? Tem isso, e olha né? que com aquele time o pessoal lotava, cobrar né? 200 conto pra ver o Rodrigo Fernandes errar lançamento. Não dá, pra ver o Mendonça? Pra ver
Não tem condição. Pra ver o Lucas Lima, sem bola, que Como que era o Mas nome enfim. do ala direito lá? Lucas Braga. Lucas Braga, Nossa. Esse aí, meu Deus. Esse João me- esse me Lucas, doía. essas coisas. Enfim, Todo respeito, mas, não dá. cara. Então, primeiro, o Marcelo tá lá conversando, vai ter reunião com o pessoal da W Torre, vão rever um pouquinho o projeto, porque o projeto era de um jeito, ficou de outro, porque o preço do material subiu muito. É. E aí revisaram o projeto e colocaram. Um projeto revisado é um estádio normal. Não é verdade? É um estádio normal, É não tem isso. nada demais. O projeto inicial era maravilhoso. Não vai ter Exatamente. daquele jeito Não, mais? cara, arrancaram quase tudo. Arrancaram a cobertura, Tiraram, arrancaram. exatamente. Tiraram Mas aí. um monte de coisa. Mas eles querem voltar ao projeto anterior. Então vai ter uma renegociação ali para voltar esse projeto anterior ou ficar no meio de caminho, enfim. Uhum. Tem que fazer isso, tem que ter um estádio decente. caiba mais pessoas. Que caiba mais pessoas, que tenha. Cara, não tem jeito, cara. Veja como é a Arena do Corinthians, veja como é a Arena do Palmeiras, veja como é o Grêmio, veja como é o Internacional, veja como. Sabe? O próprio Morumbi, que é um estádio ainda com padrão antigo e tal. Pô, comporta 50, 60 mil pessoas lá, praticamente. Então, tá sempre 65 cheio. mil, eu acho. É 65 mil, verdade, 65 mil. Então, assim, você tem que concorrer, porque um jogo do São Paulo esse ano, não vou nem falar Palmeiras, Flamengo, eu tô falando do São Paulo, que é um clube grande, com uma torcida grande. Paga a maior que a bilheteria do ano Santos. inteiro do Santos. Cara, eles faziam 3 milhões, É. 4 O jogo milhões. do Flamengo acho que deu 20, né? Foi, por aí, 18, alguma coisa Uma assim. coisa Por isso que eu não assim. tô entrando nem nessa É. série. Eu tô falando do São Paulo, um rival direto aqui, tá? 4 milhões. Cara, pro Santos fazer 4 milhões, ele precisa jogar 8 vezes na Vila Belmiro. Você não sobrevive assim. Isso é cara. metade de um turno. Não é? Metade. Você não sobrevive assim. Então esse é um passo importante. Outro passo importante. A base, cara. A base do Santos tá assim meio largada. De infraestrutura. Agora eles, de novo, readquiriram o poder de compra ali da entrada da cidade, né? Do CT que tem ali. Que também tá largadaço há muito tempo. Não, esse CT já era. É uma vergonha Uma aquilo lá. vergonha. Uma vergonha pro Santos aquilo lá. Então você precisa melhorar a infraestrutura da base. Os profissionais que estão trabalhando na base, tá? Porque o Santos, você vê, sempre parecia um que o outro. Cara, não vai sair toda hora um diamante. É. Mas eu já falei que às vezes, assim, você não precisa toda hora ter uma joia. Mas uma bijuteriazinha da 25 de março às vezes quebra um galho, cara. Porra. Sabia? Porra. Quebra um galho, Pô, cara. Fica bonito, fica legal, orna Veríssimo bem. veio do Santos B. Então. Pituca veio do Santos B. Então, Não é verdade? exatamente. Entendeu? Então, assim, você não precisa ser um craque, ser um É. Neymar. Cara, mas se você trabalhar bem a base, você vê, os jogadores da base. Primeiro que eles entraram numa furiosa danada, né? Sim. Os jogadores que vieram da base do Santos que estavam aí, que nas últimas 3 temporadas. Foram eles que acabaram ajudando o Santos, porque as contratações e tal não vingaram e tal, eles acabaram ajudando. Né? O próprio Marcos Leonardo, independentemente de qualquer coisa, na primeira campanha contra o rebaixamento há 3 anos, foi importante. Então você tem que. Cara, você tem que trabalhar melhor a base. O Santos sempre foi uma referência em base e hoje está atrás. Está atrás do Palmeiras, está atrás de Atlético Paranaense, está atrás de um monte de time. Então, assim, precisa isso. E acho que o Santos, com o tempo, com cuidado e com todo o bom senso possível, ele precisa virar uma SAF. O Estatuto do Santos diz que não pode vender mais do que 49%, o Santos tem que ter 51% e tal. Isso é uma coisa que dá para se discutir. Mas o Santos talvez precisa virar uma SAF. Porque o Santos não tem a mídia que os outros clubes têm, o Santos não é da capital, o Santos não tem o investimento, a visibilidade. E mesmo que o Santos ganhe um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, uma volte a... Você vê, ele ganhou Libertadores, ele ganhou o Campeonato Brasileiro, ele ganhou uma série de coisas. Ele nunca chegou, nunca bateu ali no Teve patamar. continuidade. Não né? teve continuidade. E a torcida do Santos, cara, tá cada vez menor. Hoje é 3%. O Santos já chegou a ser uma das maiores do país, lá nos anos 70, etc. O Santos hoje é, sexta, sabe? Eu acho que é sétima. sétimo, oitavo. Entendeu? Nem sexta, é sétima, oitava. Fica atrás da do Cruzeiro, da do Grêmio. Você precisa fazer um planejamento de marketing muito sério no Santos. O Santos é o time que pior aproveita a sua marca. Tô falando internacionalmente, inclusive. Sim. Sabe? O Santos aproveita muito mal a marca interna. É um time com administrações provincianas, cara. Isso é ridículo. Sabe? É um time tão gigante, com um potencial tão enorme. Coisa do Os- Santos é de Santos. Os maiores títulos. Pô, cara, eu sou de Santos. O Santista geralmente é bairrista. Ou o Santista de Santos, ele é bairrista. Eu adoro Santos. Tá? Mas, cara,
Não dá pro Santos ser só de Santos. Os caras têm que entender isso mais do que nunca. É isso que eu ia te perguntar. Santos, grandes títulos do Santos fora. Maracanã, Morumbi, Pacaembu. Cara, a gente sempre fez isso. O que eu ia te perguntar, tem diferença do Santista de Santos do resto do país? Tem. E é justamente essa. Tem. né? O Santista de tem que viver lá. Santos. Não tô dizendo todos. Mas a maioria. Imagina, Pacaembu, não. Jogar no Santos. Não. Santos é de Santos. É só você ver Santos é Vila Belmiro. antigamente quando a gente e o pior é tinha. que esse cara que fala isso, desculpa, Rodolfo, esse cara que fala isso, ele não vai nos jogos. Exatamente. Porra, é só você aí ver antigamente, quando não tinha votação online, como se comportava quem votava nos presidentes na Federação Paulista de Futebol, que eram as duas sedes, e na Vila Belmiro. O Modesto Roma, quando foi eleito, na Federação Paulista de Futebol, ele foi o último colocado. Ele só foi eleito porque as eleições do Santos não tem segundo turno. Se tivesse segundo turno, ele teria perdido, porque a rejeição dele aqui em São Paulo era péssima. Só que, em São Paulo, votava 1.000. Na Vila Belmiro, votava 3.000, 4.000. Você entendeu? Nossa. Então aí o cara acabava ganhando nesse... Esse bairrismo tá prendendo o Santos nessa crise, então. Há muito tempo. É Há um muito dos tempo. fatores. Então. Sim, cara, se te falar dessa crise dos últimos 4 presidentes, a gente aponta ali claramente, né, a arquitetura da destruição ali, né? Total. Mas o Santos tem comportamentos administrativos bairristas, provincianos, nossa, há muito tempo. O único cara que eu me lembro na minha vida que tentou quebrar um pouco isso. Laor. Tudo bem que o Marcelo até jogava mais vezes aqui do que a gente estava acostumado. Sim. Mas o Laor. Laor. O Laor, eu conheci o Laor pessoalmente. Fui à casa do Laor, que eu escrevi um livro da biografia do Léo, que foi meu TCC. Eu nunca publiquei por uma série de motivos. E eu entrevistei o Laor na casa dele. Era pra ser uma entrevista, virou um papo de 5, 6 horas na casa do homem. Espetacular. Ele já estava um pouco mais debilitado, com uma certa dificuldade para falar. Mas era um cérebro, assim, ele é da hora, absurdo. Um Santista cara... roxo, né? Doente pelo Santos. E ele... O que aconteceu na Libertadores? O Santos mata-mata não jogou nenhum jogo na Vila Belmiro. Foi. Tudo no Pacaembu. Foi. E Quartas de lotado. final. Jogou só as oitavas contra o América do México. Foi. Quarta contra o Once Caldas. Pacaembu. Semi contra o Cerro Porteño. Cerro Porteño, Pacaembu. Eu tava Final, nesses Pacaembu. Ou seja, não tinha essa coisa, se não jogar na Vila Belmiro, nosso retorno esportivo, meu filho, time bom joga em qualquer lugar. É Você verdade. precisa de retorno financeiro. Estão metendo pau agora no Marcelo que quer mandar um jogo contra o Corinthians em Brasília. É uma atitude meio América Mineiro? Mas qual que é a receita que o Santos vai ter em 2024? Se não fizer isso, irmão... Exatamente. E outra, tem que começar a olhar outros estádios mesmo, porque o Santos deve pagar uma... Né, pelo que aconteceu no jogo contra o Fortaleza, a Série B, o Santos deve pagar alguns jogos fora de casa também. O Santos é o reincidente do reincidente. Né? Teve aquela invasão que tentaram agredir o Cássio. Sim. Aí teve a contra o Corinthians, de notar nesse jogo contra o Corinthians também. De novo contra o Corinthians, aí as bombas lá que os caras não conseguiam sair do meio campo. Aí teve agora de novo contra o Fortaleza. E eu tô 100% contigo. Vai jogar em Brasília. Sabe por quê? Mas a torcida do Corinthians vai ser maior lá, meu irmão. Eu tô pensando em dinheiro no meu Mas bolso. por que não manda no Morumbi? Faz um bebulado com Então, o São Aliás, Paulo. aliás tem um crédito, o Santos de um jogo no Morumbi, né? Então. Tem um Cara, créditozinho de um jogo. eu vi o Santos ser campeão com aquele jogo contra o São Caetano, Paulistão de 2007, no Morumbi. Morumbi O lotado. Santos saiu da fila em 2002 aonde? Morumbi. No Morumbi, é o no Maraca estádio de São dividido. Paulo, pô. O Santos foi campeão do Rio-São Paulo em 97 aonde? No Maracanã, No Maracanã. em cima do O Flamengo. Santos foi campeão da Comebol em 98 aonde? O segundo jogo foi fora. Foi Rosário. no Arroito. Exatamente. Gigante de Arroito, a Batalha de Rosário. Exatamente. Cara, se você pegar a história, as grandes conquistas Não foram na Vila Belmiro, são cara. fora. A Vila Belmiro é linda, maravilhosa, lindo do aspecto histórico e tal. Tem O tudo. primeiro título que eu vi na Só que- Vila Belmiro foi aquele Campeonato Paulista de 2006. Outra portuguesa, Gol não do foi? Kleber Santana, falecido no acidente lá da Chapecoense, né? Que foi na Vila Belmiro porque era um campeonato de pontos corridos. Contra a luz. É né? isso aí. Contra a Lusa. É. Porque não era uma final de campeonato aquilo lá. Não era, Porque por né? muito tempo não se permitia, inclusive, que se jogasse uma final na Vila Belmiro por conta do Da público. capacidade. É. Da capacidade. A própria Libertadores, ainda quando era 2 finais, a final contra o Boca não pôde ser na Vila Belmiro. Teve que ser... E foi o único Morumbi. jogo que não foi na Vila Belmiro. Foi o único porque, jogo. Porque a época era o Marcelo. Era o Marcelo, presidente era o na Marcelo. época,
E o Marcelo fez de tudo, porque a semifinal já não poderia ser na Vila. Já não poderia, ele E conseguiu o Marcelo colocar. foi lá, foi no Leoz, papapá, trouxe o Leoz lá na Unisanta, fez uma homenagem pra ele, lançou o livro do Leoz lá. Pô, Nesse aspecto, o Marcelo eu lembro, cara, que eu Malaco trabalhava... da bola. Malaco. Eu trabalhava na Santa Cecília TV, né? Eu estudei na faculdade da Universidade de Santa Cecília, trabalhava na Santa Cecília TV. E aí tô acompanhando a Libertadores ali e tal. Aí pego a pauta, falo, ó, o Leoz vem aí na universidade. Eu falei, o Leoz vem aqui na universidade? Que diacho que o Leoz vem aqui na universidade lançar o que livro? Mas quem é o Leoz vai lançar um livro? E eu tenho, acho que esse livro tem um livro de capa dura desse tamanho da família dele, a história da família dele, Meu a vida Deus. dele. Falei, nunca li, né? Eu ganhei, né? Eu olhei aquilo e falei, gente, aí eu fiquei matutando, né? Falei, que diacho que esse... Daqui a pouco Eu sai o comecei- acordo. Eu comecei a pensar, falei, Encontro de cavalheiros. Cara, mas isso é bastidores da bola. Ai, cara. ai, hein? Dito e feito, o Santos conseguiu jogar a semifinal, pela final não dava, mas a semifinal joga na Vila. Em compensação, em 2005, ele perdeu Ricardinho e E Robinho Robinho. pro jogo da volta contra o Atlético O Léo Paranaense. também, não foi? O Léo também. O Léo também. Ricardinho, o Léo e o Robinho pra Copa das Confederações. Exatamente. Santos eliminado Aquilo foi uma com vergonha. 3 pênaltis não marcados por senhor Carlos Eugênio Eugênio Simon. Simon. Eu lembro. O Aloysio fez 2 gols esse dia, o Aloysio Chulapa, que depois veio jogar no São Paulo. O Santos foi eliminado e aquele dia o Santos perdeu uma Libertadores, pô. Todo respeito ao amigo São Paulino. Concordo. Você pegar o São Paulo campeão de 2005, comparar com aquele Santos. Cara, eu Se tenho... fosse Santos e São Paulo a final, dificilmente... Isso é um papo de Santista ou a gente tá falando Não. a verdade? Porque eu concordo 200% Olha o time do- olha o com time você. do Santos, falo- cara, e eu falo sempre dificilmente- isso. O Santos tinha acabado de ser campeão brasileiro com o pé nas costas. E dificilmente ia ter inversão de mando na final. Não ia Que ter. teve, né? Não ia O Atlético ter. Paranaense O era Atlético muito Paranaense jogou no forte Morumbi. na Arena da E Baixada. tomou 5. Teve que jogar no É. Beira-Rio. O que ia acontecer provavelmente era um jogo no Pacaembu e outro no Morumbi. É. O que ia acontecer ou 2 jogos no Morumbi era muito normal, porque o Morumbi naquela época era tido como um estádio mais Neutro, né? mais Maracanã de neutro, São Paulo, etc, né? É, mas ainda assim, com 2 jogos no Morumbi, se pegar aquele time que tinha acabado de ser... Tudo bem, tinha perdido o Luxemburgo, que era uma grande perda pro Real Madrid. Sim. Veio o Oswaldo de Oliveira, não aguentou Cara, o treinador era o 3 jogos. Galo. Era o Galo. Era o Galo que hoje é o Era o diretor de Galo. futebol, era o Galo, cara. Mas ele ia conseguir, cara. Ele ia conseguir. O primeiro jogo foi 3-2 pro Atlético Paranaense. O Santos saiu na Com 3 frente. falhas e tal. do Enal. 3 falhas do Enal, nem me lembro. Enal, nossa. O Santos foi Senhora. iludido pelo Once Caldas, campeão da Libertadores do Grande ano goleiro, anterior. Aí tinha Enal, tinha Tapia. Né? O Santos Tinha teve o uma Ta- o sequência de Tapia e goleiros Enal, ali é. depois do Fábio Costa, bem. É. Mas eu tava na faculdade nesse dia, era o meu último ano na faculdade? Era, que eu comecei mais tarde da faculdade, né? E eu lembro que eu falei, meu, próxima aula, eu vou pra Vila. Vou pra Vila. Pô, naquela época eu ainda comprava ingresso ali na bilheteria, né? Eu vou pra Vila, eu tenho que ir pra Vila. Eu tenho que... 1-0, cara, 1-0. Mesmo sem os caras, 1-0. Aí a gente vai pra Vila, lembra o que acontece faltando 1 hora pra começar o jogo? O Santos tinha contratado o Giovani. Foi! E aí o Giovani foi tirado do jogo porque não Foi. podia inscrever jogador entre uma fase fase e e outra. outra, cara. E aí o Exatamente. Giovani não vai jogar, a gente, puta, Exatamente, fudeu, bem cara. lembrado, bem lembrado, bem lembrado. E aí já tinha os desfalques. Eu lembro muito, cara, olhando pro telão da Vila, eles fizeram um vídeo com os caras que desfalcaram. Os caras, não, mas vamos lá, torcida, a gente queria estar aí com vocês, mas não podemos, convocação. Tirou uma meio time força do e tal. Santos. Eu falava, cara, eu não acredito. E aí eu fiquei mais incrédulo ainda quando a arbitragem começou a intervir. Eu falei, cara, já tiraram 3. O Giovani já não pode entrar. Aí eu não tô dando pênalti, que é pênalti. Fala, dane, isso aí vai dar ruim mesmo, vai dar ruim. E deu, né? 2-0 pro Atlético Paranaense. Acho que o Santos inteirinho ali passava e acho que é pra final, grande chance de ser campeão.